Pastor Jefferson Cristianini, pastor que nos acompanha já há um bom tempo, com um filhão, mesmo tamanho desse, mas é um filhão, né? Querido. Pai querido, Senhor Deus, obrigado por trazer o Jefferson aqui, Senhor Deus. Que ele continue agora, Pai, sendo o teu instrumento. Que a tua voz seja ouvida na voz dele. Pai, que a tua vontade seja percebida nas palavras dele. Pai, que a tua palavra flua através dele nesse instante. É o que eu te peço, Pai, e consagro, e entrego, em nome de Jesus. Amém. Tua igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Que bom estar aqui. Eu cheguei por volta de 4 horas e já tinha gente aqui. Louva a Deus por isso. Louva a Deus pela recepção, é muito bom estar aqui, voltar aqui, rever amigos, rever gente querida, ver gente nova também que está chegando. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à nossa igreja. Nos corredores nós conversávamos aí, perguntaram quanto tempo que nós temos de caminhada. Eu fiquei fazendo as contas, aí o pastor falou, passou de 10 anos, deixa para lá. Então, faz mais de 10 anos que nós estamos aí nessa caminhada. Louvo a Deus pela vida dos pastores e agradeço também a igreja que tem orado por mim. Recebo alguns recados, algumas manifestações e me sinto muito amado. Todas as vezes que passo aqui, que estou aqui, me sinto muito amado. Os diáconos vieram conversar comigo, a liderança, e convidado para essa data para fazer então a mensagem, compartilhando também desse momento novo de reforma. Pude aí acompanhar o Janderson, toda a equipe, vários queridos aí trabalhando, nos ajudaram também em nossa igreja, ver os pastores aqui também, é uma alegria muito grande. Essa é a minha segunda saída na pandemia, não saí da igreja onde estou pastoreando por uma recomendação médica, mas quando o nosso pastor nos convoca, não tem jeito, não é verdade? O pastor convocou, eu tive que sair e vir aqui, rever vocês e ver tudo aquilo que Deus está fazendo. O tema que foi passado é família. Esse é meu lugar, essa é minha igreja, e eu quero convidar você a se colocar em pé, quero convidar você a ler o texto comigo. Eu estou em Atos capítulo 2, uma saudação também àqueles e aquelas que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos, estejam interagindo conosco no chat, e os irmãos que estão aqui, podem acessar as suas Bíblias no smartphone ou a versão impressa, enfim. Estou em Atos capítulo 2. E me falaram que eu não posso demorar. Esse é o desafio. Eu já combinei com a minha esposa. Levanta a mão que eu vou parar, tá bom? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim o texto sagrado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo do pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, aqueles que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando à igreja. Amém? Vamos orar, povo bonito. Deus de amor, Deus de graça, te louvamos no nome de Jesus, por estarmos unidos, conectados na tua igreja, no teu corpo, na tua família, e a nossa oração é que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa igreja amada e querida, obrigado pelo acolhimento, e a minha oração é que o Senhor me use mais uma vez para a honra e glória do teu nome. Em Jesus eu te agradeço por estar aqui, por pertencer ao teu povo, e por partilhar a tua palavra. Em Jesus eu te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. O meu tema hoje é a igreja segundo o antigo normal.
Desde o início da pandemia nós ouvimos muito falando a respeito do novo normal. Nunca acreditei, fui um cético do novo normal. E a mídia falava para nós que tudo iria mudar, que as pessoas seriam mais atenciosas, mais compassivas, que as pessoas seriam mais cautelosas em tudo. E aí, quando as atividades comerciais voltaram e nós pudemos então voltar às nossas atividades cotidianas, nós encontramos o trânsito do mesmo jeito, as filas e brigas no supermercado do mesmo jeito, as pessoas no seu egoísmo, nada mudou. É claro que a pandemia trouxe algumas reflexões para nós, para a igreja. E nós precisamos então passar por essas transformações e nós sim aprender algumas realidades. Se nós não sairmos dessa pandemia mais sensíveis, mais humanos, mais tementes a Deus, eu acho que nós não conseguimos ou não entendemos pelo caminho que o Senhor nos conduziu. Agora, quando nós falamos de comunhão, o primeiro texto bíblico que vem à nossa mente é esse. E esse bloco textual está concentrado na explicação do que é comunhão e do que é igreja. Igreja é família de Deus. E aqui nós estamos falando de uma igreja que, em uma ocasião, teve as 3.000 almas que foram convertidas e que Pedro, então, teve o privilégio de batizá-las. Hoje eu chorei aqui enquanto eu vi esse menino, não sei o nome dele, cadê ele? Quando ele foi batizado, seja bem-vindo à família de Deus, parabéns. Eu chorei. Eu fico imaginando se eu estivesse lá quando Pedro estava pregando, falando, e aquela multidão gigantesca se converte, 3.000 almas descem às águas do batismo. Então o que nós estamos contemplando aqui é uma realidade de uma igreja que de um dia para a noite ela tem 3.000 novos membros. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena, né, Rubenita? Imagina, um dia para a noite, chega aqui na PIB de Jandira mais 300 pessoas. Ninguém deu um glória a Deus. Vocês não querem que a igreja cresça, não, gente? Isso é família. Porque família deseja ter mais pessoas. Família deseja crescer. E a igreja está aqui nesse mundo para cumprir essa missão. O livro de Atos começa com a expectativa de Jesus falando que os seus discípulos seriam as suas testemunhas em todos os lugares, levando o evangelho para todo mundo. Então o que nós olharemos nessa noite é no retrovisor, ou seja, vamos olhar no retrovisor, vamos olhar para a igreja primitiva e ver como era a igreja no antigo normal. Como a igreja funcionava no seu início. Lembrando que aqui nós estamos bem próximos de Jesus, e aqui a igreja que nasce, ela recebe em uma tacada só mais de 3.000 almas. Então, como essa igreja funcionava, como essa igreja era gerenciada, ou seja, qual era a tônica da igreja. E nós sabemos que o alvo da igreja é adorar ao Senhor Deus e anunciar o seu evangelho a todos aqueles que creem, a todos aqueles que precisam da salvação. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui nesse mundo e temos esse privilégio de divulgar a mensagem do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com vocês que nós precisamos ter comunhão no ensino. Repete comigo: precisamos ter comunhão no ensino. Dá uma olhadinha no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que não faltava nessa igreja era perseverança. E a minha pergunta para você é o seguinte: você se considera uma pessoa perseverante? Porque a pessoa perseverante é aquela pessoa que continua crendo, é aquela pessoa que não sai do caminho. E eles tinham perseverança na comunhão, na doutrina dos apóstolos. E é claro que eu preciso aqui te informar que naquele tempo eles não tinham a Bíblia escrita. Eles tinham porções do Antigo Testamento, mas aquele povo tinha muita comunhão na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles ouviam os apóstolos e eles entendiam tudo aquilo que os apóstolos estavam passando. Quem teve mais contato com Jesus? Quem? Os apóstolos. Então essa igreja estava bebendo diretamente da fonte. E se nós queremos que a nossa igreja se torne de fato essa família, esse referencial na nossa cidade e na nossa região, nós precisamos ter comunhão no ensino.
Nós precisamos ter perseverança no ensino. Eu tenho muita liberdade agora para fazer essa colocação, porque pela manhã não estava aqui, e nos últimos meses também eu não estava aqui, então eu não sei quem estava aqui, mas onde você estava nos últimos meses, onde os professores estavam ensinando na escola bíblica dominical? Cadê você na EBD? Mas nós gostamos de falar e pensar que a igreja vai avançar, mas a igreja só avançará se ela investir no ensino. Uma igreja que não investe no ensino está fadada ao fracasso. Teremos uma multidão que sabe cantar, que sabe levantar as mãos, mas que não conhece os princípios bíblicos, que não tem doutrina. A igreja precisa ter essa perseverança. E é engraçado que nós aprendemos ou nos acostumamos a dar centenas de desculpas para fazer algumas coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Dia desses, ao acordar o meu filho pela manhã, eu falei assim: filho, está na hora de ir para a igreja, domingo de manhã. Tem um menino de 5 anos. Ele falou: pai, mas hoje eu não estou com tanta vontade assim. Eu falei: não, meu filho, mas a gente precisa ter perseverança. A perseverança nos leva à disciplina, porque nem sempre nós estamos motivados, correto? Vamos falar a verdade? Quem aqui acorda todo domingo falando assim: eu quero ir para a EBD? Mas se você não tiver disciplina, se você não tiver o entendimento que a EBD vai fortalecer a sua vida, que você vai para o pequeno grupo para aprender da palavra, você não vai. Agora, o que me encanta nessa igreja é que eles tinham um senso comunitário de família, e eles tinham perseverança na doutrina dos apóstolos. Eles ficavam ouvindo os apóstolos. E aí, quando nós lemos os apóstolos no Novo Testamento, a gente vai entender como essa igreja era fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus, como era uma igreja extremamente antenada com as questões do alto. Era uma igreja que tinha a sua vivência no ordinário, mas estava pensando e atenta no extraordinário que é Deus. Ela estava no aqui e agora, vivendo nessa vida, mas estava antenada com aquilo que Deus estava falando. Por isso essa igreja é extremamente apaixonante. E aqueles amados irmãos, eles tinham perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós acabamos de cantar que ele tem que ser o nosso fundamento. Onde estão as suas raízes? Onde está o seu alicerce? Jesus contou uma parábola sobre isso, que se nós não construirmos na rocha, um dia o lobo mau vem, assopra, a nossa casa cai. Mas aqueles que permanecerem firmes no Senhor, o inimigo vai soprar sobre a nossa casa e ela não vai cair. Fala aí: se eu tiver comunhão com Deus e com a igreja, no ensino, a minha casa não vai cair. Não vai cair. A nossa igreja não vai ser desintegrada. A nossa igreja vai permanecer. Por quê? Porque a nossa igreja precisa entender que o fundamento é Cristo, e nós precisamos ouvir quem andou mais perto de Cristo. E quem andou mais perto de Cristo? Os apóstolos. E por isso precisamos ler e reler todas as cartas de Paulo, ler o texto de Apocalipse de João, ler as cartas de Pedro. Precisamos estar antenados com aquilo que Deus está revelando à sua igreja. Qual que é o nosso alimento? Precisamos entender também que nós precisamos ter perseverança na comunhão. É perseverança no ensino, mas perseverança também na comunhão. E é claro que a pandemia chacoalhou a igreja no sentido de que nós não pudemos nos encontrar com tanta frequência como fazíamos antes. Mas agora, dada nossa avanço da vacinação e, graças a Deus, o declínio dos casos do Covid, nós precisamos ter perseverança na nossa comunhão. Nós ficamos distantes fisicamente por muito tempo, e agora nós precisamos retomar o contato com os nossos irmãos. Há quanto tempo você não manda uma mensagem para alguém? Qual foi a última vez que você fez uma videochamada com alguém da igreja?
Qual foi a última vez que você sentiu falta de alguém que sempre estava aqui, que agora não está mais? É claro que nós também vamos celebrar sempre as pessoas que estão chegando. Eu estou vendo aqui vários rostos novos, pessoas chegando, ouvi de pessoas que estão chegando. Na nossa igreja também temos recebido muitas pessoas, mas a minha pergunta é: aonde estão os nossos irmãos? Cadê a nossa comunhão? Porque se comunhão é ter tudo em comum, nós não podemos perder ninguém, porque a família de Deus precisa agregar e não perder. E aqueles irmãos, de um dia para a noite, aprenderam isso assim, rapidinho. 3.000 almas e eles tinham comunhão. Agora, alguém vai perguntar assim: ô pastor, como que eles conversavam, como que eles tinham contato? Eu falei: não sei. Não sei. Eu não sei como é frequentar uma igreja de 3.000 pessoas, eu não sei. Mas eu sei que Deus dará instrumentos para nós termos comunhão uns com os outros. Eu tenho tido e tenho buscado comunhão com boa parte da liderança e da igreja que tenho servido. E nós não podemos esquecer de ninguém. Eles tinham essa perseverança. Que você saia daqui incomodado, que você coloque aí um lembrete no seu celular para você entrar em contato com alguém, para você comer com alguém, para que você visite alguém, porque nós somos família, e na família precisamos ter comunhão com todos os nossos irmãos. Dá uma olhadinha aí no texto: comunhão no partir do pão. Eu gosto disso. Infelizmente agora eu não posso mais comer pão, né? Quem tem me acompanhado sabe que a minha alergia ao glúten agora é terrível, eu não posso comer nada de pão, mas a gente tem que aprender a partir o pão, a ter comunhão no partir do pão, ou seja, nas refeições. E aqui o texto obviamente está apontando para nós para a celebração da ceia, porque naquele momento, na igreja primitiva, eles comiam as suas refeições e depois partilhavam da ceia. Nós teremos a ceia daqui a alguns instantes, e a minha pergunta é: quando você participar da ceia, você vai se lembrar de quem? Você vai lembrar da comunhão que você tinha com quem? Você vai sentir falta de quem aí do seu lado, nesse banco? De quem? Eles se lembravam de todas as pessoas, eles mantinham comunhão uns com os outros no partir do pão. Saí da igreja onde estou servindo hoje pela manhã, depois de celebrar a ceia do Senhor. Eu acho que eu estou ficando velho, eu estou meio emotivo com tudo, e ao celebrar a ceia eu chorei profundamente. Foi a primeira vez que nós conseguimos reunir alguns dos nossos idosos ali na igreja e vê-los celebrando a ceia, ver alguns irmãos que fazia algum tempo que nós não tínhamos nenhum contato, a não ser o digital, e agora eles estavam ali em comunhão. Que preciosidade é isso, amados irmãos, porque é na comunhão, na celebração da ceia, quando a gente está partindo o pão, quando a gente está se relacionando, é que a gente percebe que nós precisamos uns dos outros. Igreja é família, e sendo família, nós precisamos sentir a falta, a ausência dos nossos queridos irmãos e irmãs que por algum motivo não estão andando conosco, que estão mais distanciados de nós, mas para isso nós precisamos de perseverança. Isso não vai acontecer do dia para a noite, não. Nós precisamos treinar o nosso coração. Eu preciso perseverar na busca de alguém. E aqui eu tenho uma pergunta: você está buscando quem? Você se lembra de quem? Porque se você não se lembra de alguém, eu quero te dizer que você infelizmente é insensível, não entendeu a caminhada cristã. Porque eu não posso celebrar a ceia, partir o pão e não me lembrar de pessoas queridas que poderiam estar comigo, do meu lado, na mesma igreja, no mesmo templo, na mesma casa de Deus, celebrando ao Senhor comigo. Eu gosto da palavra de Paulo quando ele fala aos Coríntios que ele ficou muito inquieto até Tito chegar.
Enquanto Tito não chegou, a minha alma ficou inquieta. Como pastor, eu fico inquieto quando eu percebo que faltam algumas pessoas na minha relação. Quem está faltando? Essa é a nossa igreja, essa é a nossa família. Precisamos crescer, precisamos avançar, mas também não podemos perder ninguém. Precisamos estender a mão, precisamos ter perseverança nas orações. Olha aí o texto, verso 42, olha que eu não saí do verso 42, hein? Está todo mundo me olhando, eu estou olhando aqui no relógio, eu não saí do verso 42, e precisamos ter perseverança nas orações. Como anda a sua vida de oração? Fala aí para mim, não fala não, fala não. Você tem perseverança? Agora, quer ver quando a gente mente, quando a gente fala assim, estou orando por você, dá vontade de você falar para a pessoa assim, deixa eu ver o seu caderninho de oração, deixa eu ver se o meu nome está escrito lá. Será que você tem perseverança de orar todo dia mesmo? Será que você ora pela sua igreja todo dia mesmo? Será que você foi avivado por Deus a clamar que o Espírito Santo dele derrame o poder na igreja, para que a igreja avance? Será que você ora por isso? Será que você tem essa perseverança na oração pelos enfermos, pelas pessoas novas que estão chegando? Essa igreja de 3.000 convertidos, do dia para a noite, eles acabaram se tornando pessoas de oração. É engraçado que nesse quesito de oração, as pessoas pensam que tem um manual. Os pastores devem saber muito bem disso, né? Quando alguém chega na igreja e fala assim, pastor, como que eu faço para orar? Eu não sei orar. Eu falei, eu também não sabia. Comece, se envolva. Mas eu não sei as palavras, eu também não sabia. Vai orando, mas tenha perseverança. Quantos votos já fizemos ao Senhor na virada do ano? Quem tiver coragem mesmo, levanta a mão, fala assim, eu já fiz e não cumpri. Vai, levanta a mão aí, para de ser mentiroso, vai. Virada do ano, culto da virada do ano. Não, esse ano eu serei uma pessoa de oração. O pastor pode contar comigo, eu vou lá visitar os enfermos, vou levantar minhas mãos, vou abençoar, eu serei uma pessoa de oração. Haja o que houver, olha, estarei firme. Mas não chegou nem janeiro, já esmoreceu, é verdade ou não é? Essa igreja era a igreja perseverante em oração. Se nós queremos ser agregadores, se nós queremos que a nossa igreja seja relevante, a membresia precisa ser uma membresia de oração. Precisa haver uma perseverança na oração. O nosso púlpito precisa ser um púlpito de oração. A nossa liderança precisa ser uma liderança de oração. Os nossos voluntários precisam ser voluntários, não porque apenas são voluntários, mas precisam ser servos de Deus em oração. Porque nada acontece no plano de Deus sem oração. Agora, veja que interessante, essa igreja tinha perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão, ou seja, na ceia, e ela tinha perseverança também nas orações. Se você acompanhar comigo o texto segue, no verso 43, em cada alma havia temor. A comunhão desses irmãos provocava neles, sabe o que? Temor a Deus. E parece que temor é uma expressão que está fora de moda na nossa sociedade e principalmente, infelizmente, nas nossas igrejas. Mas precisamos lembrar que a Bíblia vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente pensando que é extremamente inteligente, mas é tolo, louco, insensato, porque não tem temor a Deus, não vive debaixo do temor a Deus. Infelizmente, nós carecemos de pessoas sábias no seio da igreja. E se a igreja deseja avançar, como tem sinalizado isso, nós precisamos ter temor a Deus. E temor a Deus tem a ver com a nossa consciência de que nós somos pecadores. E nós não gostamos de falar isso. Uma pessoa que tem temor a Deus, ela fala o seguinte: eu sou um pecador miserável, perdido. Eu não tenho solução, e a única solução foi de Deus por meio da sua graça.
Então, quem tem temor a Deus se vê pecador, se vê sem nenhuma possibilidade de servir a Deus a não ser pela graça dele. Agora, o que nós estamos contemplando é uma geração muito presunçosa, arrogante. Não, pastor, joga aqui no meu pé que eu faço gol. Eu ouvi isso, arrogância. Deixa comigo, eu vou dar conta desse recado. A pergunta é: você tem sabedoria vinda de Deus? Você teme a Deus? Você entende o seu tamanho? E agora estou brincando, entender o meu tamanho eu entendo. A gente precisa entender o nosso tamanho. Qual que é o seu tamanho? Qual que é a sua envergadura? Você se vê pecador? Porque tem muita gente que fala: não, essa história de pecado aí, pastor, não tem nada a ver comigo não, eu estou em outro patamar. Deus não atua em soberbos. Essa igreja era uma igreja extremamente importante, extremamente relevante, porque nesse povo havia temor. Eles tinham consciência de que eles eram pecadores. E quando nós temos a consciência de que nós somos pecadores, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. O homem sai de cena. O eu sai de cena. E o que fica no centro é somente Jesus e a sua glória. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu espero, é do jeito que Ele quer, porque eu temo a Ele, e Ele é o dono da igreja. Agora, um outro sentido do temor é que nós também temos a consciência de quem é Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e quando nós nos aproximamos do temor a Deus, a gente tem consciência de que Ele é que faz, de que Ele que usa, de que Ele que capacita, de que Ele fortalece a igreja. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E por isso nós precisamos ter temor a Deus, ou seja, precisamos levar a Deus em consideração em todas as nossas decisões. Para a gente entender se uma pessoa tem temor a Deus, a gente fala o seguinte: você orou antes de tomar essa decisão? Aí a pessoa fala: esqueci, então não teme a Deus. Porque quem teme a Deus não faz nada, e nada aqui não é retórica não, é tudo mesmo, não faz nada sem antes consultar ao Senhor. Quem não consulta a Deus, depois vai quebrar a cara. Então veja que essa igreja, ela tinha muito temor, e o Senhor também ali promovia muitos sinais. Dá uma olhadinha no verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Era uma igreja cheia de sinais, era uma igreja em que as pessoas percebiam a atuação do Santo Espírito de Deus, as pessoas percebiam respostas de oração. Minha pergunta para você: você celebra, você vibra quando o pastor ou alguém está aqui à frente falando de uma resposta de oração? A igreja é cheia de sinais. O problema é que nós vamos ficando tão acostumados com tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, que nós não temos mais a percepção de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando eu saio da minha igreja local, eu vejo o que Deus está fazendo no mundo, eu vejo que Deus está promovendo sinais. Eu não posso agora falar dos sinais que Ele tem feito lá na nossa igreja, mas eu sei que Ele tem feito sinais aqui, amém? Ele tem respondido orações aqui, e essa é a nossa família. E se você está chegando na igreja, fique aqui, que a gente vai orar pedindo que Deus sinalize, que Deus intervenha, que Deus cure pessoas, que Deus restaure pessoas, que Deus manifeste a sua graça sobre nós, que Deus levante as pessoas que estão desanimadas, que Deus traga pessoas para a nossa igreja que precisam perceber a atuação do Santo Espírito, e que pela graça do Senhor possamos sinalizar. Todos os que creram estavam juntos. Eu gosto dessa expressão. É bom ser pastor, porque quando o pastor fala, as ovelhas, pelo menos na nossa frente, elas respondem.
Hoje pela manhã eu fiz um teste com a minha igreja. Falei, gente bonita, todo mundo aqui junto comigo. Aí vem todo mundo. Se nós somos uma família, nós precisamos ficar juntos. Nos momentos da alegria, mas também nos momentos das aflições, das lutas, das perdas, das dificuldades. Todos os que creram, agora, todos quantos? 3.000 almas. Todos eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Estou caminhando para o final, para não prolongar muito, mas tudo aquilo que você tem é do seu irmão? É coletivo? Ou você consegue compartilhar tudo aquilo que você tem? Eu acho interessante isso na igreja primitiva. Tudo que eles tinham era tudo em comum. Diz o texto ainda, no versículo 45, que eles conseguiam vender tudo, eles conseguiam ajudar os pobres, e eles estavam diariamente perseverantes, unânimes no templo. Não tinha divisão, eles estavam extremamente unidos, conectados, e eles partiam pão de casa em casa. Pós-pandemia, o que nós teremos que fazer? Sair de casa em casa, partindo pão, celebrando a vida, conversando com as pessoas, e essa é a igreja que vai avançar. Essa é a igreja que vai crescer. Nós precisamos partir o pão e precisamos tomar as nossas... Tranquilo? Janderson. É para vocês acordarem, entendeu? Eu vim lá de Sorocaba, vocês vão ficar dormindo aí. Estou brincando com vocês. Tudo certo aí, Janderson? Vou apertar o play aqui. E nós precisamos então tomar as nossas refeições com alegria. Pensa numa igreja boa, era aquela igreja boa, igreja alegre. E eu não gosto de gente meio semi-morta. Você conhece gente semi-morta na igreja? O pastor Bruno já esteve pregando lá com a gente, né, Bruno? Você sabe que lá eu chego junto com o pessoal. Está todo mundo passando uma dificuldade, aí a pessoa vai dirigir o louvor, ou o culto, vai fazer a abertura do culto. Gente bonita, a semana foi difícil, a inflação está consumindo nosso salário, taxa de Covid está alta aí, não sei o quê. Que alegria é essa, gente? Gente bonita, vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Temos mais do que merecemos. Graças ao Senhor estamos vivos. Uma igreja alegre, vibrante. Essa é a nossa igreja. Fala amém aí, gente bonita. Nossa igreja sempre foi assim. E tem que ser assim. Olha a pintura nova, ficou alegre ou não ficou? Graças a Deus, né? Depois de 20 anos. Opa, coisa boa. Cota do consórcio saiu. Trouxe alegria para nós aí. Exagerei, era 15 anos, eu já coloquei 20. Temos câmeras, agora a gente faz live, agora a gente está na internet. Alegria! Vamos convidar o pessoal para a cantata da semana que vem com alegria. A gente precisa motivar o nosso povo, porque essa é a nossa família. Você só traz pessoas para a sua igreja se você estiver alegre. Por isso, saia daqui dessa noite com a alegria que vem de Deus. Alegria que vem de Jesus. Porque a alegria que vem de Jesus não é igual do mundo. No mundo o pessoal vai soltar rojão na virada do ano, no dia 1º está triste de novo, nós não. A gente coloca o joelho no chão, liga para alguém da igreja, manda uma mensagem aí para o pessoal, e a gente está de volta aqui no primeiro domingo, cantando, celebrando, porque a nossa alegria vem do Senhor, e a nossa alegria revigora a nossa alma. Agora, nós não podemos perder a singeleza. Singeleza é fazer as coisas com paixão, com amor. Detesto pessoas que fazem as coisas de forma automática. Por que você está fazendo? Essa é a minha pergunta sempre. O que você está fazendo? Estou fazendo porque eu sempre fiz. Estou fazendo porque não tem ninguém para fazer. Não, então minha opinião, não faça. Faça com singeleza. O que é singeleza? Faça com o seu coração. Coloque o seu coração naquilo. E agora, para finalizar, nós vamos louvando a Deus. Olha aí o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Nós vamos pregando, nós vamos anunciando, nós vamos vivendo a igreja, contando que a igreja caia na simpatia do povo.
Porque quando a igreja cai na simpatia do povo de Jandira e toda a região, o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que hão de ser salvos. Se a igreja for uma igreja bíblica, se a igreja caminhar no ensino, se a igreja for uma igreja de perseverança nas orações, se a igreja tiver essa alegria contagiante, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mandar mais pessoas para o seio dessa igreja. Ele que manda. Só que Ele não manda se nós não tivermos o quê? Perseverança no ensino. Se a pessoa chegar aqui e não tiver ensino, não faz sentido. Se ela vem do mundo cheia de tristeza e chega na igreja, vê os irmãos assim de cara fechada, tudo bem que agora a gente está de máscara, né? Mas dá um sorrisinho aí com os olhos, manda um recadinho, pisca, seja sensível, seja alegre, apesar da máscara. Sabe por quê? Porque Deus vai acrescentar à igreja as pessoas que vão ser salvas. Esse batistério que está aqui atrás de mim, que foi reformado para a honra e glória do Senhor, precisa receber centenas e centenas de pessoas que vão confessar o nome de Jesus, porque essa é a nossa igreja. E a gente precisa crer nisso, a gente precisa vibrar com isso, viver isso, e pensar e orar, que o Espírito Santo de Deus vai nos usar para a sua honra e para a sua glória. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque nós estamos reunidos em Teu nome. E em Teu nome nós queremos perseverar, avançar e depender exclusivamente do Senhor. Conceda à Tua igreja a alegria do Espírito Santo. Conceda à Tua igreja a visão de investimento no ensino bíblico. Conceda à Tua igreja a comunhão. Apesar desse momento difícil de distanciamento, nós queremos e precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Dê a nós, ó Deus, essa singeleza, esse nosso coração apaixonado pelas Tuas coisas, a fim de que o Teu Evangelho cresça, a fim de que a Tua igreja seja cada vez mais uma família, mas uma família que agrega, uma família que acolhe, uma família que cresce, e que o Senhor envie para cá pessoas que precisam da salvação, e que essas pessoas se sintam bem, se sintam envolvidas pelo nosso amor, e sintam acolhidas pela graça do Senhor no seio da PIB de Jandira. Ser com a liderança, ser com os pastores, ser com a membresia dessa igreja amada e querida, é a minha oração em nome de Jesus. E o povo de Deus diz...